1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 e diante, diz assim. 1 Coríntios 11. Glória a Deus. 23 dias assim, olha só, para te ganhar tempo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo... Alguém achou? Pode ler. 24. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Irmão, vou aplicar uma palavra aqui, falar sobre a ceia, tá? Não vamos tomar tempo não, tá bom? Glória a Deus. Só porque essa palavra fala de ceia, eu quero, nesta noite, falar sobre esta palavra. Diz assim: o direcionamento da ceia do Senhor. Paulo dá uma aula de como podemos participar da ceia do Senhor sem ignorar os seus envolvimentos e suas implicações, pois não é um ato inconsciente, nem um ritual vazio, frio e sem emoção, mas algo espiritual e repleto de significados de alta relevância. Ele disse que recebeu do Senhor e passa a nós ensinar. A ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação, né? Então observamos que a ceia do Senhor é algo maravilhoso, extraordinário, e muitos de nós não temos dado valor ao culto de Santa Ceia. É um culto a qual nós estamos trazendo a memória daquilo que Cristo fez por nós. Quem de nós aqui poderia morrer ou dar o seu filho para morrer em lugar de alguém? Então o apóstolo Paulo está nos falando que é algo espiritual. Geralmente quando eu tomo a Santa Ceia, eu sinto algo dentro de mim. Sabe por causa de quê? Porque eu estou relembrando aquele que morreu para que hoje eu tenha vida e a tenha com abundância. E observamos que a ceia tem um significado, irmão. Até que eu venha. Até que ele venha. Mas ele já está conosco aqui nesta noite. Já está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo nesta noite. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que ele recebeu do Senhor. Ele não recebeu de homem, recebeu do Senhor. Que no dia que ele foi traído. O segundo ponto diz assim: direciona para Jesus no passado. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios, tenha memória, recorde-se, lembre-se, isso tem grande significado. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o seu corpo dilacerado, tudo isso por vossa causa, por amor a vocês. Precisamos ser eternamente gratos pela entrega de Jesus na cruz do Calvário, pelo nosso pecado. Eu pelo menos nasci em berço evangélico. Antes de aceitar Jesus, eu andava em caminho errante, na prostituição, na bebedice, palavrões, fazendo várias coisas que para mim era normal.
Para o mundo isso aí é normal, mas para nós não. Então observamos que ele nos diz coisa magnífica. Foi o que Jesus fez por nós, foi o que Deus fez por nós. Deus, ele amou este mundo, amou os prostitutas, amou os traficantes, amou e ama, continua amando, porque Deus ama o pecador. Ele não concorda com o pecado, mas com o pecador, ele quer libertar o pecador. Ele ama todos, mas que foi todos feitos pela mão de Deus. Então observamos que o apóstolo Paulo está ensinando que é de grande valor o culto da Santa Ceia. Quem somos nós para julgar alguém? Não podemos julgar ninguém. Mas assim, direciona para Jesus no presente. Fazer isto todas as vezes que beberdes. Estamos fazendo hoje para aumentar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Ele. Estamos vivendo o novo pacto feito por Jesus. O texto de Mateus 26, 26, 28 não dá margem para dizermos que Jesus Cristo afirmou que o pão era literalmente o seu corpo e que o vinho era literalmente o seu sangue. Trata-se de uma linguagem figurada que o Senhor usou para comunicar de forma mais compreensível ao ato da cruz do Calvário. Ele ressuscitou, isto está vivo e habita entre nós. Se Jesus Cristo ele não ressuscitasse, hoje nós não estaríamos aqui. Mas porque ele foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, nós estamos aqui para quê? Para relembrar a morte do Senhor Jesus. Ele não está morto mais. As mulheres foram no túmulo dele para ver, preocupada quem tiraria a pedra, quem removeria a pedra. Mas quando chega lá, a pedra já estava removida. E quando elas entram e vê, Jesus não estava mais lá. E o homem fala para as mulheres: por que buscai o vivente entre os mortos? Irmão, observamos que para muitos Jesus está morto, mas para nós ele ressuscitou no terceiro dia, e nós se alegramos de estar na sua presença, se glorificamos a Deus, exaltamos a Deus. Por quê? Porque ele se faz presente. Não precisamos de o nosso Deus estar pendurado em lugar nenhum. Ele está dentro de nós. Deus amou o homem, aleluia, de tal maneira, que enviou o teu filho a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Mas para isso é necessário aceitar a Cristo como teu Salvador. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos estão querendo chegar ao Pai através de imagem, mas não vai chegar. Só vai chegar aquele que aceitar a Cristo como seu Salvador, reconhecer que Ele morreu por nós, pelos seus pecados, e andar em obediência de vida, em mudança de vida. Porque, aleluia, se nós somos servos de Deus, nós temos que ter, aleluia, um bom exemplo diante da sociedade. Observamos a importância para o cristão, a ceia para o cristão. A ceia do Senhor é algo sagrado, de que não se pode participar com irreverência. É preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença, falta de conhecimento do seu real significado, da boa consciência dos pecados cometidos, que precisam de perdão. Muitos participam da ceia com exaltação espiritual, como se fosse mais crente do que os outros. A comunhão envolve santidade, mas também simplicidade e humildade. Ninguém aqui é mais santo do que ninguém. Isso em qualquer igreja, irmão, não é só aqui não. Ninguém é mais santo do que ninguém. Muitos se alta
autocrente, autoconfiança em si próprio. Mas ai de nós, irmão, se nós pensarmos dessa forma. Sabe por quê? Porque santo só existe um, que é Jesus. Este é santo. Então, irmão, o culto de Santa Ceia é de grande importância para aquele que espera a volta do Senhor Jesus. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Tem muitos crentes que estão deixando de vir a Santa Ceia e está achando que está cheio de Deus. Sansão também, deixa vir que eu vou arrebentar, deixa vir que eu vou acabar, deixa vir que eu vou quebrar. Por último, vazaram os seus olhos. Por último, fizeram ele de palhaço, rodando aquela roda, aquela moeda ali, para se alegrar dele. Mas também esqueceram que o cabelo de Sansão cresceu. Ele pediu perdão a Deus, ele se consertou com Deus, porque ele achava que a força vinha dele. A força não vinha dele, a força vinha de Deus. Então observamos que Deus, irmão, ele não brinca conosco. Então nós não podemos brincar com Deus. A importância de examinar a si mesmo. A chamada é para examinar a nós mesmos e não os outros. Eu quero julgar a vida de fulano, de ciclano, mas a minha mesmo eu não examino. Eu não sou juiz. Quando eu julgo alguém, eu passo a ser juiz. Fazer o autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção, é necessário ter uma consciência sadia para nós examinar. A consciência é o maior tribunal que existe. O fórum é o nosso interior. Quando esse tribunal se corrompe ou fica cauterizado, não acusa mais nada. A consciência foi dada a todo ser humano para julgar entre o certo e errado, o justo e o injusto, o fiel e o infiel, o verdadeiro e o falso. Paulo nos dá instrução a Timóteo, seu filho na fé. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Apóstolo Paulo está falando com Timóteo para que ele não venha fazer como muitos, porque ele recebeu algumas profecias acerca do seu ministério. Então o apóstolo Paulo está ensinando ele, está relembrando ele, para que ele não venha naufragar na fé. O que é naufragar na fé? Hoje aqui, irmão, tivemos um estudo sobre a fé, o firme fundamento, a base do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falamos de três fés: a fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvifica. A fé que salva, a fé natural que você pega uma condução e vai chegar no seu destino, e a fé, aleluia, para você, aleluia, operar milagres. A fé sobrenatural é você trazer à existência aquilo que não existe. Hoje, irmão, nós estamos aqui pela fé sobrenatural. Por quê? Porque nós trazemos a existência de Jesus. Ele existe sim, mas não fisicamente igual andou neste mundo. Jesus andou pelas terras, mas hoje estamos vendo ele pela fé, pela palavra dele. A palavra nos ensina que ele, aleluia, um dia vai voltar para nós buscar e para nos dar, aleluia, aquele lugar reservado para mim e para você, que é o céu. Mas eu tenho visto muitas pessoas que não estão tendo importância de ir para o céu mais. Ele quer ficar nessa terra. Ele não fala: ora vem Senhor Jesus. Irmão, o que eu mais peço a Deus é para ele voltar mais rápido. Olha a sua família. Minha família ouve falar da palavra de Deus. E os teus filhos, meus filhos também ouvem falar da palavra de Deus.
Sabe por quê, irmão? Nós não podemos ficar nessa terra, adorar essa terra, adorar nossas conquistas terrenas, que nós viemos, irmão, aleluia. Temos duas pátrias, a pátria terrena e a pátria celestial. Eu almejo ir para a minha pátria, aleluia, celestial, porque lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dores, não vai ter mais perseguição. Lá tudo que você passa aqui, lá vai acabar. Eu almejo ir para o céu. A importância de julgar a si mesmo. A chamada é para julgar a nós mesmos e não aos outros. Não espere ser julgado por ninguém. Se antecipe e peça perdão, lute para melhorar. Você não acha defeito nos outros. Julgar com a palavra de Deus não é pelo que acha a sociedade ou que é politicamente certo. O julgamento deve ser feito com sinceridade por nós, para evitar a própria condenação. Quem toma dignamente não está discernindo o corpo do Senhor. Assim se torna culpado do corpo e do sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo foi para nos purificar de todo pecado. Se a pessoa não valoriza esse sangue derramado, é como se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados. A morte dele não teria significado espiritual e salvo-fico. Então nós temos que auto-examinar a si próprio. Não é preciso eu examinar alguém. Se acha na condição de errado, ele próprio se examina, ele próprio procura fazer aquilo que nós precisamos fazer. Não precisa eu julgar nosso irmão Felipe. Não precisa eu julgar nosso irmão Jonathan. Porque a Bíblia fala o quê? Examine o homem a si próprio. Quem tem que saber se eu posso participar do corpo e do sangue sou eu. Né? Por quê? Eu não sei da vida de ninguém aqui, mas Deus sabe. A perseverança da igreja deve-se perseverar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. A igreja não pode desistir, não pode recuar, não pode parar. A igreja precisa continuar fazendo a sua parte e não renunciar à constância. A ceia deve ter uma regularidade. Não é nós dado o direito de participar quando bem quisermos ou for conveniente para nós. Atos 2,46. Só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança é a alma do vitorioso. A ceia salva, irmão? A ceia salva, Felipe? A ceia salva ou é a ceia para os salvos? A ceia não salva, irmão. A ceia é a ordenança do Senhor. Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Glória a Deus. Diz assim, ó: a ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Nenhuma outra festa pode se comparar a essa. Nada pode ser maior do que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. E a maior vitória da igreja, sem a ressurreição, não teria significado algum. A ceia do Senhor, pois ela representa o que temos de mais importante: um Deus vivo e presente conosco. Mateus 28, 20. Precisamos valorizar mais o dia da ceia e não realizar de uma forma atordoada. Tudo o que se fizer nesse dia deve ser voltado para a ceia do Senhor. O ensino cantado, a palavra ministrada, a responsabilidade maior do tempo para a solenidade, né?
Está falando o que, irmão? Que tudo que for feito nesse dia, neste culto, que seja voltado para a Santa Ceia do Senhor. Os louvores, a palavra, o tempo. Que nós possamos, irmão, agradecer a Deus por nós estamos aqui firme na presença do Senhor. Nós não somos melhores que ninguém, mas diz a palavra: quem está em pé, cuide para que não caia. A esperança da igreja. A igreja tem expectativa no que Jesus falou: não beberei deste fruto da vide até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. A igreja precisa conservar a esperança na promessa que Jesus fez de voltar e nos buscar para a grande ceia junto com o Pai. Esta é a maior esperança do crente em Jesus: um dia morar com Ele na glória. A ceia declara a vida eterna e a ressurreição no último dia. Então observamos, irmão, que a Santa Ceia, ela fortalece o crente, tá? Ela fortalece o crente. Aquele que não come da minha carne, do meu sangue, tem parte comigo. Então observamos que nós temos que cada culto procurar a de Santa Ceia melhorar para Deus, né? Observamos que alguns dos nossos meios não tem dado muita ênfase à Santa Ceia. Irmão, tem pecado que você mesmo pode pedir perdão a Deus. Tem pecado que você tem que confessar às vezes. Que se não confessar, continuar tomando ceia, naquele grande dia, antigamente, Deus cobrava na hora. Ananias e Safira mentiram, ó, fulminaram. Sacerdote entrasse no templo santo dos santos em pecado, ele seria sabia? Então não poderia estar em pecado santo dos santos. Se morresse lá, já era. Ele entrava amarrado numa corda. Por quê? Se ele morresse lá, ninguém poderia entrar lá. Aí eles puxavam a corda com ele morto para fora, tá? Mas hoje, irmão, nós temos que procurar fazer aquilo que agrada a Deus, para que naquele grande dia não ouvir aquela palavra: apartar de mim, maldito, porque eu vós não conheço. Amém.